Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Então, vamos para mais uma reflexão, né? Essa semana passou quase que em branco, né? Talvez, acho que falei uma vez só. Mas o Senhor me deu uma palavra agora, nesse momento, poucos instantes, uns 15 minutos atrás, e eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 51, Salmo de Davi. Quem é que nunca ouviu falar de Davi, né? Davi venceu grandes guerras. Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um grande adorador. Davi sabia se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. Era um homem de oração, de louvor, de adoração a Deus. Talvez seja esse particular, esse comportamento dele que fez com que Deus falasse que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque é um homem que cometeu grandes falhas, né? Grandes pecados. E esse Salmo 51, a expressão que ele usa em algumas partes aqui, mostra que isso trazia um grande sofrimento para Davi, porque ele havia cometido um adultério e depois então ele ainda mandou matar o marido desta mulher, que foi Batseba, né? E aquele filho que foi gerado, embora ele orasse, jejuasse, ele não teve sucesso nessa oração, mas quando a criança morre, ele adora a Deus, né? Ele vai ao templo e adora ao Senhor. Existe assim, a gente poderia fazer até um estudo sobre o rei Davi. Existem muitas coisas que ele fez que não foi boa. Por exemplo, ele foi um pai omisso, né? Mas existem muitas coisas que nós podemos imitar. E essa oração que ele faz aqui no Salmo 51 é uma oração sensacional que pode ser repetida por nós, né? Quem sabe hoje mesmo nós podemos pegar a palavra de Deus, abrir nesse salmo e orar as mesmas palavras que ele orou. Porque assim, no capítulo 51, versículo 17, ele mesmo diz: o sacrifício para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E aí, então, isso me traz uma direção nas minhas orações, porque a oração que eu coloco o meu eu na frente, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se eu quero ter resposta das minhas orações, eu preciso reconhecer quem eu sou: pequena, frágil, impotente, um grãozinho de areia. Olha aí, através desse coronavírus, acho que todo mundo está vendo que realmente não é aquela bola toda que as pessoas pensavam que eram, não é verdade? Não somos, não. Dependemos totalmente do Senhor Jesus. E quando eu coloco estas palavras para fora, de quebrantamento, de humilhação, como ele fez aqui nesse salmo, que eu vou passar a ler alguns versículos, Deus não resiste. Um coração que se quebranta diante de Deus, que reconhece a sua pequenez e reconhece a soberania de Deus e sabe se humilhar diante da potente mão de Deus, o Senhor ouve, o Senhor exalta, o Senhor dá vitória. Então ele ora assim, olha aqui, a gente pode fazer essa oração hoje antes de dormir. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E olha o que ele diz: e o meu pecado está sempre diante de mim. Viu? Ele não se sentia perdoado. Contra ti somente pequei, contra ti. Fiz o que aos teus olhos é mal,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Contra ti eu pequei. Sabe, ele fez diferente dos nossos pais lá no jardim do Éden, né? Lá um jogou a culpa no outro, não foi assim? Adão foi confrontado e ele então disse, foi a mulher que o Senhor me deu, que tu me deste. Foi falar com a mulher, foi a serpente. Mas aqui Davi diz, eu pequei. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. E aí ele ora, a partir do versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aí então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Que palavra! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Viu? Torna a dar a alegria da tua salvação. Essa expressão torna a dar nos mostra que ele tinha esta alegria da salvação, mas por conta do pecado e ele se sentindo acusado diante dele, como ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim, ele então não conseguia sentir a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, e ele ora, torna a dar a alegria da tua salvação. Porque a alegria da salvação superava qualquer outra alegria que ele pudesse ter como rei. Imagina um rei, quantas alegrias ele poderia ter, quantos privilégios, né? Ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, ele morava num palácio, ele tinha tudo, pessoas servindo a ele, mas isso não preenchia o vazio do coração dele. E ele então ora, confessa o seu pecado e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar a alegria da tua salvação. Sabe, esse tipo de oração é a oração que agrada a Deus. Sabe, primeiro ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não se sentia perdoado. Mas olha, meus amados, vamos aprender com Davi, fazer uma oração de confissão. Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Vamos confessar as nossas falhas, nossas dificuldades, os pecados da nossa família, da nossa nação. Vamos pedir perdão pelos pecados que essa nação tem cometido. Vamos nos humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aqui está escrito, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, muito pelo contrário. Olha, que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com a sua palavra. Que nesta noite mesmo, eu, você, possamos nos prostrar diante deste Deus grande, poderoso, mas também misericordioso, e que não está com as mãos encolhidas, mas está com as mãos estendidas. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Um pecou, todos pecaram. Não é verdade? Adão pecou, todos levaram a culpa, porque é como um jogador, um time de futebol. Ele vai em determinado lugar, aí na Alemanha, digamos. Ele vai ali jogar representando o Brasil. Se eles têm sucesso, o que dizem as manchetes? O Brasil ganhou, não é assim? Ou o Brasil perdeu? Pois é. Um pecou, todos pecaram, estamos com a mancha do pecado, nascemos no pecado, mas há uma solução. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos nos humilhar? Você quer resposta de oração? Então, com o inimigo, nós temos que resistir, falar bravo mesmo. Sai, Satanás, em nome de Jesus, vai embora. Com o inimigo, mas com Jesus não. Com Jesus nós inclinamos a nossa cabeça e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim,
que sou um pecador. Tenha compaixão de mim, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da minha família, da minha nação. Lava-me e ficarei livre dos meus pecados. Torna a dar alegria da tua salvação. Aí sim, nós levantaremos da oração com a vitória. Pode ter certeza que é assim que Deus quer que nós façamos. Cada vez que eu me dobro diante de Deus, com o coração quebrantado e contrito, eu tenho resposta das minhas orações. Olha, fica com esta palavra, que ela vem do céu para o teu coração e para o meu também. E eu quero fazer isso ainda esta noite, uma oração de confissão, pedindo a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente nós os brasileiros, né? Que Deus te abençoe e um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tenha uma noite de paz, fica com Deus. Tchau, tchau.